paz, irmãos. Amém. É bom estar na casa do Pai, louvando o Senhor, buscando a Deus em oração. Glória a Deus por isso, amém? Amém. E Deus ele tem sempre algo novo para cada um de nós. Não entenda Deus como um Deus rotineiro. Deus tem surpresas. E Ele tem sempre recursos a mais do que aqueles que nós imaginamos. Às vezes nós pensamos que Deus só pode ir até um determinado ponto, não é isso? Mas nós nos enganamos, porque Deus pode mais. Olha, irmãos, em um canto do mundo, o terremoto arrasou. Turquia e Síria é o assunto que nós temos. Até temos que dar algumas respostas a algumas pessoas que procuram alguns irmãos e falam: onde é que está o seu Deus quando acontece tragédia e morre gente inocente? Não é isso? E a gente fala assim: mas o que eu vou responder para uma pessoa dessa, né? A gente sabe o que falar, mas a gente fica até com piedade de uma tamanha incredulidade, né? Achar que Deus ele não conhece determinado assunto ou está castigando um em detrimento do outro. Não é isso. As tragédias sempre aconteceram na humanidade. E se você pode acreditar, a culpa não é de Deus. As tragédias que acontecem na humanidade, se tem alguém culpado, esse não é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Mas do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, numa universidade, por vários dias, está acontecendo o culto. Eu não tenho notícia se já terminou, se pararam. Mas o que era um culto como esse, mas com instrumentos e com jovens universitários, eles foram um pouco além quando terminou o culto e deram sequência. E já contava mais de 100 horas, 4 dias consecutivos, dia e noite, desses jovens orando lá nos Estados Unidos, se quebrantando, chorando e orando uns pelos outros, algo realmente para o nosso tempo que não se esperava que pudesse acontecer. Você vai ver isso pela internet, nas suas mídias, e não é fake news, está acontecendo. Deus ele tem visitações especiais para a nossa vida. Amém? O ponto é, nós queremos? Nós é que temos que responder isso para Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos encha com o poder dele. Amém? Espírito, enche a minha vida. Adoremos ao Senhor cantando assim: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. De novo. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Preenche o nosso coração, Senhor. Se há vazio, que não haja mais. O Senhor é a plenitude, a medida exata e até além do que o nosso coração precisa, e nós
nos colocamos diante do Senhor. Espírito Santo, não nos deixe sair daqui sem ouvir a Tua voz, continuar a falar o nosso coração, além do que já falou. Fale no profundo, não deixe-nos sair daqui sem conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Nós nos submetemos ao Senhor. Oh Senhor Deus, alegra-nos e preenche-nos de plena alegria, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. 1 João, perto de Apocalipse. E quem nos acompanha também pela internet, pode abrir a Bíblia em 1 João. Se você abrir a Bíblia de trás para frente, é perto de Apocalipse. Se for usar o celular, fica mais fácil, né? Então é só teclar que já chega. 1 João, capítulo 5, dos versos de 1 a 13, palavra do Senhor sobre nós. E nas quintas-feiras, o que nós temos buscado aqui é uma alegria de que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre alegria. E às vezes a gente fica procurando assim, né? Mas onde é que está a dita alegria? Fala-se tanto dela, mas o que eu vejo é tanta complicação na minha vida, é tanta dificuldade, é tanto sofrimento. Eu saio para a rua, o que eu encontro é pessoas chorando as suas mágoas, as suas dificuldades, as suas enfermidades. A alegria deve ser para o outro e não é para mim. Você já caiu nessa? Já está talvez passando por isso? Olha só, nós vamos ler 1 João capítulo 5 de 1 a 13, mas antes, volta comigo em 1 João capítulo 1 verso 4, que está nos dando a busca por isso de que fala aqui. 1 João capítulo 1 verso 4, eu vou pedir que alguém leia bem alto para que eu possa ouvir. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E a palavra gozo pode ser traduzida por quê também? Alegria. Alegria, né? Então, essa palavra gozo e alegria são palavras sinônimas. Mas está dizendo que essa alegria, essa palavra está sendo escrita para essa alegria se cumprir em nós? Mas onde está, gente? Faz 2000 anos que escreveram. Você ainda está procurando aí para ler? Peraí, deixa eu ver, onde é que está? Tentando achar dentro do teu coração, não estou vendo não, ainda não. Quando nós olhamos para 1 João, tem sido desafiador, sabe por quê, meus irmãos? O escritor dessa carta, ele fala sobre alegria num tempo muito difícil, acredite, um tempo muito pior do que o nosso. Eu não digo que nós vivemos um tempo fácil, cada época tem a sua dificuldade ao seu modo. Mas há 2000 anos atrás, não se pode negar que os cristãos sofriam as barbaridades do Império Romano. Houve um imperador, anterior ainda ao contexto dessa carta, chamado Nero. Esse você já ouviu falar, Nero, o homem que tacou fogo em Roma. Agora lembrou, quando a gente fala uma coisa ruim que fez, todo mundo lembra, né? Lá na escola você lembra de alguém que tacou fogo em Roma, e esse homem era o Nero, o imperador. Mas ele era cruel demais, ele gostava de matar cristãos. Conta-se nos livros que ele gostava de fazer dos cristãos tochas humanas, tacava fogo para iluminar os jardins da sua casa. A crueldade do Nero era extrapolada. Não era só com os cristãos, não. Ele era um homem do mal mesmo, tinha esses requintes de crueldade sobre a sua própria vida. Nero morre, e vem outro melhor do que ele? Não, vem outro pior ainda. Domiciano, não se fala muito dele, mas esse homem, ele estava assim, muito empenhado em acabar com os cristãos. Ele chegou ao ponto de juntar todos os escritos que pudesse dar alguma base para a doutrina dos cristãos e tacou fogo. Então ele era um perseguidor voraz, gostava de matar cristãos. Agora veja, meus irmãos, você abre a janela da sua casa e tem alguém procurando. Se você é cristão, ele já puxa pela janela para fora mesmo, assim, né? E mata. Você tem os seus parentes e você diz para os seus parentes: agora eu encontrei o caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu vou seguir por ele. E o seu parente fala: você vai por esse caminho? Então tchau, para mim você morreu, você é o falecido fulano, não quero mais nada com você, né?
andando atrás desses baderneiros, sendo rechaçado pela própria família. Então veja, na sociedade os cristãos sofriam porque não tinha espaço, mas não era só isso, eles eram também rejeitados e perseguidos, porque matar os cristãos alegrava o coração também dos judeus. O Império Romano gostava de uma política, e para eles tanto faz, né? Então eles se prestavam a esse espetáculo naquele tempo. E aí vem João e escreve: estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Você se imaginou 2000 anos atrás, num contexto desse, e receber uma carta como essa? Não faz sentido, não cola. Parece não colar. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico e do que ele está falando, realmente tem muito sentido. Porque a nossa alegria ela não está na conformação do mundo em que nós vivemos, nas coisas estarem de acordo com o nosso ideal, com o que nós imaginamos, com o que nós sonhamos. Né? A alegria ela vem como fruto de uma ação do Espírito Santo em nosso coração. E glória a Deus por isso. É um cântico que nós entoamos aqui na Ibajara, que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Glória a Deus. Amém? Então nós passamos em 1 João, nós resolvemos fazer uma jornada nesse livro para achar a alegria. E nós encontramos que Deus perdoa, que Deus nos dá um novo nascimento, que Deus ele cuida das nossas necessidades, Ele nos ampara, Ele nos alerta contra os falsos profetas que estão espalhados, estão se multiplicando internet afora, mas não somente no campo da mídia, mas também pelas ruas, pelas cidades, pelas nações, gente falando mentira e usando o nome de Deus, né? Se escondendo atrás de placa de igreja, mas vivendo embrenhados em pecado, em atitudes que realmente são reprovadas pelo Deus eterno. Tais pessoas já estão contadas pelo Senhor, e Deus não deixará passar impune. Deus cuidará deles, e nós recebemos os alertas há 2000 anos atrás. Amém? Bom, eu dei um pano de fundo para você, né? E agora então, nós chegamos aqui no capítulo 5. Vamos ver o que nós temos hoje para ver essa alegria que é prometida a nós, como nós podemos nos encontrar com ela. Capítulo 5, dos versos de 1 a 13. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Verso 2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: Ele deu testemunho do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Glória a Deus. Versos 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Glória a Deus pela palavra dessa noite. E nós vamos encontrar a alegria no conhecimento da vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça. Deus, nós acalmamos o nosso coração, submetemos a nossa mente à iluminação do Espírito Santo. A palavra revelada está diante de nós, ela é boa para a nossa jornada, para a nossa vida, e nós a recebemos nessa noite.
agora nos ajuda a aplicá-la ao nosso caminhar, ao nosso viver. Ajuda-nos a ter um encontro com essa alegria de que fala o texto de João. Senhor, eu quero para a minha vida, eu necessito disso. Os meus irmãos precisam, carecem de uma vida plena, de uma vida mais tranquila, onde haja espaço para a satisfação, para o louvor, para a adoração, para a celebração de vitória. Assim nós oramos e nos colocamos debaixo da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos caminhar da seguinte forma: nos versos de 1 a 3, João diz sobre viver os mandamentos de Deus. E ele diz que os mandamentos de Deus não são um peso. E aí ele já nos ajuda também a quebrar uma mentira que nós colhemos muitas vezes na nossa jornada e falamos assim: a vida cristã é muito pesada, é muito difícil, eu estou arcado assim porque não estou aguentando mais, né? É muita regra, é muito regulamento, é muita norma, está pesado e eu já estou quase chegando ao chão. Esquece. Isso não é a vida cristã. A vida cristã não é um amontoado de leis morais, né? De condutas morais. Embora quem anda e conhece o Senhor e Salvador Jesus, ele tem a alegria, a satisfação de poder caminhar com Deus, caminhar com o Senhor e cumprir a ordem do Senhor. Como pode ser a lei do Senhor um peso, um fardo, ser algo tão difícil, tão complicado? Só um instante, a irmã precisa de ventilador? Pode ligar aqui. Acho que vai chegar. Glória a Deus. Aqui já começou a aquecer a temperatura, não sei na casa dos irmãos, né? Vamos refrescar aí. Liga o outro ventilador lá do senhor Carlos e vamos voltar aqui. Isso deixa os irmãos alegres. Amém? Oh, glória a Deus. É sobre isso que a gente está falando, espaço para alegria dentro do nosso coração. Mas voltando ao texto aqui, dos versos de 1 a 3, vejam que João está falando sobre essa questão de guardar os mandamentos do Senhor. E os mandamentos de Deus, e principalmente dado por Jesus, ele tem um resumo. Olha só, tem tantas leis, não é verdade? Mas tem um resumo dos mandamentos do Senhor. Se você cumprir o resumo, você não precisa de nem mais o outro. E ele diz assim, ó: ama a Deus, me ajuda no mandamento. Vamos lá, você vai me ajudar agora. Vamos construir junto esse pensamento aqui. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ah, vocês conhecem. Como pode ser o mandamento de Deus um peso, um fardo? Está esquentando mesmo. Manda mais força. A gente pede, né? Glória a Deus. Melhorou. A atmosfera esquentou aqui. É por pouco tempo. Não vai dar tempo da gente queimar, não. Vamos falar aqui sobre essa questão, porque isso importa. Nós precisamos então treinar a nossa mente para essa questão do mandamento de Deus. Eu sei que a gente vive numa diversidade muito grande de religiões, de doutrinas, de ensinamentos, de guias, de caminho, não é verdade? E muitas vezes os cristãos até se embaraçam, entram em debates, em discussão, dizendo: você está errado, não querem nem achar quem está certo, quer achar quem está errado, né? Porque um está tentando provar que o outro está errado. Mas o resumo do mandamento de Deus é esse: ama a Deus acima de todas as coisas. Se você conseguir amar a Deus acima de tudo que está à sua volta, você já está cumprindo o exercício do Senhor. Acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Olha só a base do respeito que nós podemos então construir. E é interessante que João ele traz essa palavra no verso 3. Os mandamentos do Senhor não são peso. Então não vem com essa dizer assim: é difícil andar no caminho do Senhor. Pode ser, mas muito mais difícil é andar pela falsa liberdade do diabo. Porque esse tem o poder de enganar. E leva o ser humano aos precipícios, a situações tão complicadas. Insere uma pessoa no vício e depois de viciado, essa pessoa não tem mais lugar na sociedade, não tem mais lugar na família, não tem mais lugar nem consigo mesmo. Ela passa a ser um problema para si mesma. Tá?
E o inimigo apenas se ri de uma situação como essa. O mandamento do Senhor não são peso, nós temos o mandamento do amor, o mandamento da santificação, de vivermos para a glória de Deus. Quando nós dizemos que nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas, isso é santificação, porque nós vamos escolher sempre Deus, e glória a Deus por isso, não é? O mandamento da fé, nós somos chamados a crer no Senhor. Nós não podemos nos relacionar com o Senhor se não for pela fé. É elemento necessário. Eu até digo que fé é uma palavra tão pequena, mas tenta definir. Tenta dizer o que ela é, para escrever livros e mais livros, tá? E assim por diante. Bom, então já temos aqui uma primeira pista. Como que a nossa alegria se completa? Andando no mandamento do Senhor, no mandamento do amor, no mandamento da santificação, no mandamento da fé. Amém? Amém. Nos versos 4 a 5, ele vai falar para nós sobre viver pela fé em Jesus Cristo. Porque para nós importa muito isso. Em quem você crê? A sua vida é de quem? Quem é o dono da sua vida? E nós gostamos muito de dizer, né? Eu sou o dono do meu nariz. Aí eu digo, se eu entreguei a minha vida para Jesus, nem do nariz, nem de nada. Nem do nariz, nem do dedão do pé. Eu não sou mais dono. O dono da minha vida é o Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então veja como nós encontramos isso nos versos 4 e 5. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ela não vem por uma força da mente. Ela vem por uma entrega ao Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos acostumados na nossa nação, na nossa cultura, a pensar na fé como um pensamento positivo, né? Eu vou pensar com fé e as coisas vão dar certo. Tem que ter fé, você tem que pensar positivo. Isso está longe de ser fé. É, pastor? Pensar, forçar a mente, o pensamento, isso ainda não é a fé. Mas a gente muitas vezes concebe isso como sendo a fé. Né? Então, qualquer situação que nós colocamos e colocamos um empecilho, mas isso aí não é fé. Não, calma. Não é só racional, não é só essa ideia de pensar positivo, mas na verdade, quando a Bíblia fala de fé, ela fala de relacionamento com Deus. Nós não conseguimos ter uma fé se nós nos relacionamos com o Senhor. Nós não conseguimos fé se não for pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10. Olha só, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas a fé não é só ouvir, não é só conhecer a palavra de Deus. A fé é relacionar-se com o Senhor. Nós não vemos, mas Ele está aqui. Ele sabe como está o nosso coração, ferido, alegre, machucado, curado, forte, fraco. O Senhor sabe. Né? E viver pela fé em Jesus é esse ato de andar com Ele pelo caminho, pela jornada da nossa vida. Né? Nós estamos aqui e nós sabemos para onde nós vamos. Eu sei que para muitas tradições religiosas é ofensivo dizer que a gente vai para o céu. A pessoa aceita se você diz que vai para o inferno. Né? Para onde você vai? Para o inferno. É lá que é o seu lugar mesmo. Você merece, né? Pecador miserável. Né? Aí você fala assim, eu vou para o céu. Você está blasfemando. Não, ninguém pode ter certeza que vai para o céu. Mas como pode ter certeza que vai para o inferno? Não valeu de nada a vinda de Jesus Cristo? Morrer na cruz pelos nossos pecados? Porque nós vamos para o céu nos méritos de Jesus. Para o inferno o ser humano vai no mérito dele mesmo. Todo que quer ir para o inferno é só renegar Jesus. E é isso que nós temos na dádiva do Senhor, na graça do nosso Deus. Nós estamos aqui e sabemos para onde vamos. Você já morreu, pastor? Você já esteve lá do outro lado para saber? Eu não, mas o meu Senhor já esteve lá do outro lado, 3 dias na morte. Jesus, o meu Senhor. Eu estou no passo dele. Estou totalmente confiante de que ele fala a verdade. Seguro de que o que ele traz para nós não é uma mentira, não é um conto de fadas, não é uma mentira, porque o nosso Senhor não é enganador, é o Deus de toda a verdade. Amém?
viver pela fé em Jesus. Nós estamos aqui, sabemos para onde vamos, de 4 a 5 nós temos essa palavra. Olha só, quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos no mundo e temos a oportunidade de prevalecer contra o mundo. As dificuldades que nós enfrentamos na nossa jornada, elas devem sempre nos lançar nos braços de Deus. Viver é difícil. Alguém já tinha dito isso para você? Não, né? Que viver é difícil? Não, estou trazendo essa novidade nessa noite. Guarda aí, se inscreve aí. Não, brincadeira, como a gente sabe que viver é difícil? Nós nos damos conta muitas vezes de nós mesmos, né? Às vezes você fala assim, eu estou de mal de quem? Estou de mal de mim mesmo. Eu não me aguento mais. Estou numa crise terrível, já não me suporto. Uma pessoa diz assim, todo mundo me critica, mas dura é ser eu. Tenta ser eu para ver se é bom, né? Às vezes nós estamos nessa crise. E todas essas dificuldades que nós enfrentamos no caminho, elas devem nos lançar nos braços de Deus. Porque olha só, há uma vitória contra esse mundo que está à nossa volta. E a vitória está naquele que morreu de braços abertos, Jesus, na cruz, no nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Eu sei que o inimigo também sabe que quando nós estamos machucados, feridos, tristes, é o momento certo para o inimigo dar o bote. Chegar na nossa vida e sugerir alguma ação que vá contra a fé que nós declaramos no nosso Senhor. As nossas dificuldades, elas nos devem fazer nos lançar nos braços do nosso Deus. Conta-se que antes de chegar do ano 100, ali pela virada, havia um bispo, né, da igreja, e ele já estava com ancião, quase 90 anos talvez, até um pouco mais. E ele estava sendo inquirido a negar a Cristo. E se ele negasse a Cristo, ele não seria queimado na fogueira, porque era necessário prestar o culto ao imperador, né? E esse homem, ele fala assim, não, eu não vou negar a Cristo não. E falaram para ele, não, você nega a Cristo, é só dizer, eu não acredito em Jesus Cristo, e a gente apaga o fósforo, né? Não vai tacar fogo na fogueira. E aí ele fala assim, olha, pode acender o fogo, porque até hoje eu vivi confiando no meu Senhor, no Senhor Jesus, e Ele nunca me faltou. Não é hoje que eu vou negar o meu Senhor. E esse bispo, então, ele morre cantando o hino de adoração ao Senhor. E aí muitas outras pessoas que estavam à volta se quebrantaram e se entregaram ao Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Essa é uma história que está nos anais, está da história da igreja cristã. E glória a Deus por isso. As dificuldades que nós enfrentamos devem nos lançar nos braços de Deus. Lance-se nos braços do Senhor. Não é pôr a dificuldade na mão de Deus, não. Põe a sua vida. Hoje pela manhã nós estávamos aqui preparando a igreja, limpando, e eu falei aos irmãos que estavam aqui, falei, quando Deus não tira a dificuldade do nosso caminho, Ele fortalece o nosso braço para a gente prevalecer e vencer, né? Estávamos em poucas pessoas para fazer a limpeza, e Deus fortaleceu o nosso braço, porque não deu para estalar o dedo e ficar tudo limpo de uma vez, né? E a gente voltar para casa. Nós tivemos que realmente carregar os baldes d'água e limpar a igreja. Quando Deus não tira a dificuldade, Ele fortalece o nosso braço. Assim é a jornada da vida cristã. Amém? Amém. É isso que vai construir esse espaço para alegria na nossa vida. E João ainda diz, a fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo, né? O mundo aqui nesse sentido não é o planeta Terra, não é o espaço em que nós moramos, mas é a sociedade que se volta contra o Senhor, que nega Deus, mas não somente nega Deus, mas vem na contramão. Isso é o mundo. Quando nós falamos do mundo, a pessoa fala assim, rapaz, não quer viver no mundo, é extraterrestre. Antes de ser crente, quando os crentes falavam para mim, você é do mundo, eu falava, sou, sim senhor, eu nasci dele. E você veio de qual planeta? Eu não entendi essa linguagem.
Então, quando falava assim, a sé é do mundo, eu falava, opa, estamos aqui. Não entendia, mas agora eu entendo que o mundo não é a questão do planeta, mas é a sociedade, mas não somente a sociedade, é aquela que nega o Senhor. É um sistema contrário a toda a manifestação de Deus. E quando nós vencemos o mundo, meus irmãos, a palavra de Deus ela vai nos dizer que o mundo jaz no maligno, é território de Satanás. Então nós transitamos pelo mundo, mas nós somos do reino do Senhor. Amém? Amém. O mundo jaz no maligno, mas o reino de Deus é poderoso. E glória a Deus por isso. Jesus, quando chegou e começa a pregar, ele fala, ele anuncia: eis que é chegado o reino dos céus. Eis que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus está entre nós. Glória ao nome do Senhor. Os versos 6 a 10 vai nos ajudar a construir a nossa alegria nesse conhecimento da vida eterna, porque nós vamos viver testemunhando da obra de Cristo, porque o Espírito Santo ele já dá testemunho de quem é Jesus. Olha só os versos 6 até o 10. 6 até o 10. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, que é Jesus, tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E glória a Deus pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, quando nós falamos de Jesus, nós não estamos apenas falando de um personagem da história, mas nós estamos falando do Deus que nos amou e se doou e sacrificou-se por nós. Glória a Deus por isso. A vontade do nosso Senhor é que a gente tenha vida boa, vida de qualidade. Eu sei que você já pensou, a vida boa, pastor, muito dinheiro, é isso mesmo que estava precisando, morar numa mansão, né? Sair para um lugar mais confortável, pastor, já está certo. Não, vida boa não é isso. A vida boa que nós celebramos é a vida nos braços do nosso Senhor, sabendo que o nosso Deus está conosco, que Ele dá significado para a nossa existência, né? O próprio Senhor Jesus ele diz assim: olha, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E isso ele diz para um homem que havia plantado e fez uma boa colheita, e ele diz assim: olha, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os celeiros, vou fazer outros maiores, vou juntar toda essa safra que eu consegui dessa vez, e agora está feito. E aí então eu vou dizer para minha alma: minha alma, se regala agora, come e bebe, e vive para sempre. E Jesus diz assim na parábola: louco, hoje vão pedir a tua vida, e tudo que você tem, para que será? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Então nós temos, voltando aqui para João, 1 João, o testemunho da obra de Cristo, dado pelo Espírito Santo. E glória a Deus, eu não preciso te convencer disso não. Jesus é quem convence. Há 2000 anos atrás, o sangue dele, a palavra de perdão que Ele liberou sobre a nossa vida, o novo nascimento que Ele nos permite celebrar quando nós cremos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas também, nos versos 11 e 13, Ele vai nos ajudar na nossa caminhada pela alegria. E nessa noite, você sai daqui com alegria no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vai sair daqui sorrindo. Em nome de Jesus. Porque Deus está cuidando de você. Mas os versos 11 a 13 diz que nós podemos então celebrar essa alegria que nós buscamos ao viver na certeza da vida eterna. Nós temos a certeza da vida eterna e isso faz toda a diferença. Olha os versos 11 e 13, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Deus é mentiroso? Então, não é que Ele vai nos dar a vida eterna depois que a gente morre, mas Ele já nos deu a vida eterna agora. Glória a Deus. Nós já caminhamos para a eternidade, para a vida. Mas pelo que eu vi, não merecemos não é coisa
Mas não é o merecimento, é a graça de Deus. Agora tem uma coisa, viu? Tem gente que se esconde atrás da cruz de Cristo e não deixa ser lavado no sangue de Jesus. Faz pose de crente, de cristão, e achando que está tudo bem. Deus não é qualquer um, não. Deus conhece o nosso coração. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser profeta, pode ser apóstolo, que está na moda ser chamado de apóstolo, né? Pode ser quem for. Ninguém engana Deus. Não engana. Mas não engana mesmo. Deus sabe quem é dele. Né? E não é o fato de Deus ter escolhido e falar assim, não sei. Não, a escolha de Deus não é essa. Deus nos escolheu. Agora nós escolhemos o Senhor. E nós temos a garantia da vida eterna. E nós devemos celebrar então uma caminhada de mudança de vida, de transformação. Palavras melhores, atitudes melhores. Isso se espera de um cristão. Um mundo melhor. Há um tempo atrás, sabe qual era a grande pegada dos cientistas sociais, dos filósofos, dos ateus sobre nós evangélicos? É assim, bonito, há um movimento evangélico no Brasil está aumentando, tem muita igreja, para todo lugar que você vai, você esbarra a igreja, tem várias denominações, joia. Seguidores de Jesus Cristo? Todo mundo seguindo Jesus Cristo. Pois é, a criminalidade não está diminuindo. Né? Você vai na delegacia, os BO só aumentam. Os problemas, né? As crises sociais, a atitude moral, o comportamento. A gente não está vivendo num mundo melhor quando os cristãos estão aumentando. Coisa errada aí, não tem? Porque não é sobre vir à igreja, é sobre ir a Jesus. E agora a gente vem para cá para celebrar o que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Glória a Deus! Nós cuidamos uns dos outros e nós vamos nos fortalecendo. Às vezes a gente dá uma mancada, pisa na bola, dá uma escorregada e cai. O que a gente faz? A gente segura na tua mão e fala, você levanta, a vida não é daqui para trás, é daqui para frente. Né? Daqui para trás passou, está arrependido, quer ajuda? Mas se não quiser ajuda também, não tem que fazer, né? Se você não quiser atravessar a rua, nós não podemos ir lá e forçar você a chegar do outro lado se você não quer. Mas se você quer, a igreja, ela cumpre esse papel de ajudar uns aos outros. Amém? Mas o que eu trago aqui para os irmãos é essa certeza da vida eterna. Nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Olha só os versos 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o que está dizendo aqui. Não é sobre fazer, não é sobre ser, mas é sobre ter. Ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí ele termina no verso 13. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E ele põe um ponto nessa sessão. Nós temos a vida eterna. Além da vida, a vida segue com Jesus, no reino que Ele preparou para nós. Amém? É o que eu creio. Então aqui dos versos 11 a 13, nós devemos lançar um olhar de esperança sobre o nosso futuro e acalmar a nossa alma e fortalecer o nosso coração. Um olhar de esperança. Nós estamos com Deus. Glória a Deus por isso, né? Essa boa e preciosa expectativa que nós podemos celebrar de uma vida com o Senhor. E nós terminamos aqui essa reflexão dessa noite. E eu digo para você o seguinte: alegria é combustível para a vida cristã. Não viva amargurado, não. Sem buscar ajuda. Está triste, celebra com a tristeza. Está de luto, é luto. Né? Luto não tem data para terminar. Cada um reage de um jeito. E é uma das dores mais cruéis que o ser humano enfrenta, a dor da perda, a dor do luto, né? Mas a gente precisa se refazer, e a alegria é combustível para a vida cristã. Não significa que nós vamos caminhar para uma vida onde está tudo bem, mas significa que tudo pode ser superado e vencido no poder da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. É sobre isso. Hoje eu não estou bem, mas eu estou no Senhor. Glória a Deus por isso.
isso traz sobre nós consolo e alívio sobre a nossa vida. Nós devemos realmente sempre nos lembrar da obra sacrificial de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele foi na cruz por mim e por você. E para que isso? Para que nós pudéssemos ter a vida plena. Ele fala que preparou para nós aqui. E a gente constrói isso com passos simples, olhando para Jesus, andando nos passos dele e refazendo a nossa jornada, permitindo ser melhor, em nome de Jesus. Permita ser melhor, surpreenda-se. Tem uma frase da moda aí, né? E os jovens gostam, mas a gente também gosta, temos que ser jovem. E fala assim: nós podemos apresentar uma versão melhor nossa a cada dia. A melhor versão a cada dia. Né? Você pode melhorar sim. Você pode ser uma pessoa renovada no Senhor, renovação da nossa mente. Você quer isso para a tua vida? Ah, não quer? Você quer? Bem, você não é obrigado a desejar não. Mas se você desejar, saiba que isso muda todo o teu universo, toda a tua trajetória, suaviza o seu caminho. Alegria. A palavra de Deus, ela segue por essa trilha. Baixa a sua cabeça, feche o seu olho. Santo e poderoso Deus, os nossos dias são dias de aflição. Mesmo quando está tudo bem, Senhor, parece que é sempre uma ponta para nos puxar para uma murmuração, para um lamento, para uma reclamação. Perdoa, Senhor. Obrigado por tua palavra, que é verdadeira, e ela nos dá o caminho dessa alegria que nossa alma anseia. E nós já não queremos mais buscar experimentando e tentando acertar o errado. Nós queremos ir na certeza da tua palavra. Obrigado porque nessa noite nós passamos por fundamentos preciosos, a fé, a vida eterna, a obra de Cristo, os mandamentos do Senhor, o mandamento do amor. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor pode realmente fazer essa obra aqui. E agora, Senhor, eu confio ao Senhor com meus pedidos dessa noite. Abençoe as famílias, traga cura sobre os enfermos, libertação aos prisioneiros de Satanás, consola os corações aflitos, cuida das necessidades dos nossos irmãos na área financeira, na área profissional, empresarial. Abençoa, Pai. Abençoa também a nossa igreja chamada Ibajade. Ajuda-nos a progredir, a avançar no tempo e no espaço. E se pudermos experimentar da tua alegria, do que chamamos avivamento, sentir o Espírito Santo tocando e provocando o nosso coração, vertendo lágrimas ou provocando riso de satisfação e alegria por estarmos no centro da tua vontade, nos conceda isso, Senhor, um tempo de avivamento, um tempo de certeza de que o Senhor está aqui. Nós andamos com o Senhor, amamos ao Senhor. Oh Pai, eu oro e abençoo os meus irmãos. Mais uma vez eu abençoo suas famílias, relacionamentos familiares, dentro de suas casas. Haja paz, haja alegria e haja celebração. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Nós encerramos a transmissão por aqui.